Salve, salve galera que ainda não chegou, né? Não tem ninguém ali, mas como diz que tem 4 aguardando aí, vou pedir para alguém aí, se tiver alguém aí, fazer um comentário, para que a gente fique enrolando aqui até que alguém venha, né? Nos acuda e não nos deixe sozinho aqui, né, Ivan? Então, digam aí, galera, quem tá aí, vê se estão ouvindo o som, como é que vai para vocês? Bem difícil aí, galera, para nos acompanhar. E aí, tá me ouvindo aí, Ivan? Eu tô. Fala que eu te escuto. Cara, acho que não tem ninguém nos acompanhando por enquanto. Então, vamos bater Vamos, papo. vamos bater papo. Ninguém quer conversar com a gente aqui, né? Você não divulgou o que que eu... Totalmente divulgado, cara. Aqui, às vezes, é quarta-feira, tem 1.500 lives ao mesmo tempo. E pode ser que aí, por causa disso aí, a galera não venha. No caso de quê? Mas, estranho, estranho. Geralmente Por causa do tem quê gente aí que... acompanhando a gente. Você fez alguma divulgação? Não, né? Não, eu não recebi teu card. Eu divulguei para Ah, os verdade. amigos. Ah, tá, Eu não, mandei para beleza. os amigos. Eu vou falar no canal Barba Tá Dialética com, e tal. tá com uma janela do YouTube aberto? Eu não. Não. Então tem 4 pessoas ali. Quem tá aí, galera? Fala boa noite aí, vocês estão ouvindo. 6 pessoas agora. Quem tá aí, galera? Ajuda nós. Cadê? Cadê? Quem tá aí, gente? Pois é. Ninguém. 6 pessoas ali, ninguém quer comentar, ninguém quer comentar. Que loucura. Não, estranho, 5 pessoas. Pessoal do chat, por favor, comentem alguma coisa aí pra gente. Um minutinho, Ivan. Estranho, 5 pessoas. Pessoal do chat, por favor, comentem alguma coisa aí pra gente. Que loucura. Então, Grazi, mas está falando que tem 5 pessoas e aqui embaixo está falando que tem 9, mas ninguém consegue, ninguém pode comentar aí. Comentem aí, galera. Fala quem tá aí. Só para a gente saber quantos estão aí, para a gente poder continuar. Ou começar, né, na verdade. A gente não começou ainda. Quem mais tá aí? Manda um beijo aí quem tiver aqui. Por favor. O Ron quer conversar com a gente hoje, Ivan. Então tem 8, tá vendo? Sim, sim. É que tem uma galera ali, só que não tá aparecendo aqui se tem alguém comentando, entendeu? Bom, Aham. tem outras pessoas que estão de qualquer forma aqui, né? Eu agradeço os 8 que estão aqui agora. Peço aí, se puder, para fazer o compartilhamento, tá? A gente vai conversar por volta de 1h10, 1h20 aqui. Eu preciso terminar a live por volta das 9h30. E quem puder fazer compartilhamento, ótimo, eu agradeço bastante. A Grazi, o Walter Cid estão aí. Beleza? Sobre partidarismo aí de período da ditadura, tá? No que antecedeu a ditadura e no que depois, né, da ditadura, como é que aconteceu as ações partidárias aí à direita e à esquerda, através da ótica do grande Ivan Seixas, nosso guerrilheiro de verdade, com etiqueta. Esse aí é fato. Esse é um detrator daqueles assim de selo de qualidade, né? Então, Ivan, se apresente aí para quem não conhece, manda um boa noite para a galera. Boa noite aí, meu caro.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Barba. Afinal de contas, você que é o dono do canal, tem que cumprimentar você também, né? É um prazer muito grande falar com vocês e principalmente falar sobre esse tema que eu acho que é um tema extremamente importante, né? Que as pessoas têm a mania de votar sem saber no que está votando. Então, que a gente pode ajudar aqui a pensar, a gente vai ajudar. Certo? Certo, seu Ivan. Bom, vou começar fazendo uma provocação rápida, uma breve introdução histórica do que eu, pelo menos, eu pensei quando propus a gente conversar sobre isso aqui. Vou mutar seu microfone aqui, porque eu fico escutando eu no seu microfone, tá? Que é o seguinte, cara. O Getúlio, a gente sabe lá que o Getúlio, e por favor não me desminta, porque isso para mim é incontestável isso, que o Getúlio atirou para os dois lados, principalmente depois do Estado Novo e depois que ele ficou fraco politicamente, depois de 39, 40, 41, que surge ali o PTB e o PSD. A gente sabe que o PTB estava à esquerda do Getúlio, então o Getúlio criou uma esquerda e o Getúlio criou uma direita também. Né? Essa que o fantástico Kassab reviveu agora em 2011 com o PSD, que não tem nada a ver com aquele PSD, mas a tradição é essa. Né? Então a gente sabe que teve um monte de problemas partidários em relação às bandeiras que eles defendiam ali, Ivan, principalmente no segundo Getúlio 45 a 54, né? E depois o que desenrolou, que deu lá em 64 e tal. A gente sabe até que o PCB, inclusive você já falou um pouquinho aqui de como é que o PCB era, inclusive lá no seu artigo. Quem não conhece, procure aí o que o Ivan escreveu a respeito. Quem não tiver, me procura, porque eu tenho. E se não me achar, procura o Ivan, né? Mas vocês precisam ver o que ele escreveu e tal. E eu já passei o site lá também, Memórias da Ditadura. Inclusive, essa série que a gente vai fazer com o Ivan aqui, aí no cardzinho, vai chamar. Isso aqui é mais um Memórias da Ditadura aqui no Barba Dialética, que terá um selo exclusivo Ivan Seixas Memórias da Ditadura. Então, Ivan, como é que era essa bagunça aí? Como é que você vê isso aí como cidadão? E como é que você viveu isso aí como revolucionário, cara? Manda pau. Bom, primeiro eu queria só fazer uma correção. Esse site Memórias, o que é que você falou? Memórias da Ditadura? Esse não é meu, não. Tá? Eu acho que é do Instituto Vladimir Herzog. Não tem Sim, nada a ver comigo. sim. Não, é porque eu tô falando porque a referência que tem mais fácil de te achar junto com outras pessoas de site, eu achei esse. Se tem outro, depois você me passa, mas esse aí foi o que eu te encontrei, inclusive porque eu li algumas coisas a seu respeito, seu pai até, inclusive. Não, eu estou falando isso pelo seguinte, porque o que tem de coisa na internet que eu não faço ideia. De vez em quando a minha filha, lá em São Paulo, ela me entra em contato e fala assim, pô, rapaz, eu vi um vídeo seu, antigo, você falando sobre não sei o que lá. Eu falei, não sei do que você está falando, porque eu não guardo essas coisas para mim, assim, eu não tenho... É uma merda, vamos falar português, claro. Eu não guardo os artigos que eu escrevo, matérias que eu fiz, que eu sou jornalista, vídeos que eu apareço. Eu tenho uma centena, não é moda dizer, uma centena de vídeos que eu apareço, documentários que eu apareço e tal, e eu simplesmente não guardo. Isso aí não é uma coisa que me motiva guardar. Como eu não tenho merda nenhuma, não tenho um centavo sequer guardado, porque eu vivo o dia, não vivo o mês ou o ano. Né? Então, para mim, assim, é bom esclarecer. Esse site não é meu, tá? Eu nem sei o que tem lá, eu acredito no Barba, eu sou testemunha de Daniel Barba, mas eu não sou testemunha de Jeová. Então, eu não sei o que tem lá e acredito profundamente. Bom, Grazi, dando parabéns aqui para mim, dando olá para mim e tal. Que mais?
O professor de Quebrada está me perguntando se eu sou parente do Raulzito. É só a cara dele, né? Só você ver, né? Você sabe que, ô Bárbara, isso aí é uma coisa que me atormenta pra caralho, né? Porque eu chego nos lugares e as pessoas ouvem o meu nome, Ivan Seixas, mas na hora mudam para Raul. É um negócio infernal isso aí. Eu dei uma entrevista uma vez, eu estava dando uma entrevista para uma rádio lá na Bahia, a gente localizou um desaparecido lá, né? Que eu estava procurando, e o cara vem todo, assim, todo formal, fala assim: estamos aqui com o Ivan Seixas, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, Raul, ele acabou de dizer, Ivan Seixas me chama de Raul. Então, outra vez no Ministério Público Federal, lá em Brasília, né, um procurador lá me chamou, né, amigo e tal, e aí eu fui lá e eu liguei para ele lá de baixo e falei assim: ô Andrei, onde é que é para eu ir, né? Aí ele falou: vai na sala 8 do prédio B, não sei o quê, vai ter uma moça lá te esperando e tal. Aí eu subi, sala 8 do prédio B, e cheguei lá, tinha uma moça na porta, e aí ela falou assim: pois não? Eu falei assim: eu sou Ivan Seixas. Não, estou esperando o Raul. Eu falei: Raul Seixas? Ela falou: sou eu. Eu acabei de dizer que eu era Ivan Seixas. Ela falou: pode entrar. Então, assim, isso é uma coisa que me enche um pouco o saco às vezes, mas é isso. Então, o de Quebrada, eu tenho essa história aí, tá? Então, tenho maior adoração pelo Raul, é um dos meus ídolos, adoro todas as músicas dele, para mim são maravilhosas. Bom, mas só um detalhe, rapidinho, antes de eu fazer Deixa eu puxar o saco do Ivan um pouquinho aqui. Pelas histórias que tem, inclusive tem a história lá, uma famosa história do Raul. Quem gosta do Raul também gosta do Raul, acho o Raul genial. Tem letras do Raul realmente fantásticas e tal. Mas tem umas histórias que o Raul era meio mentiroso, né? Inclusive o próprio enfrentamento das coisas e tal, né? Tem uma história mentirosa dele com o Jim Morrison e tal, tal. Eu, particularmente, assim, acho que o Ivan é mais verdadeiro, assim, né? Que propôs mais a fazer na verdadeiro, vida. caralho, eu não sou mais verdadeiro. Eu sou verdadeiro, eu não sou. Verdadeiro. Então só para ficar claro que eu prefiro hoje o Ivan ao Raul, beleza? Então vai lá, vamos falar desses partidos aí. Professor, eu sou professor de Quebrada, eu sou jornalista, sim. Né? Bom, partidos. A gente tem uma questão que é o seguinte: a gente tem que fazer uma retrospectiva muito longa, mas que no final das contas ela é compacta para chegar no que a gente tem hoje. Né? A gente teve uma situação que é assim: você tinha um império, tinha lá os partidos liberal, não sei o que e tal. Com a proclamação da República, ficaram os partidos da oligarquia, né? E a classe trabalhadora não tinha partido, como não tinha representação em nada, ela era explorada. 1917, com a Revolução Bolchevique na Rússia, depois da União Soviética, surge no Brasil o Partido Comunista, que é o partido que teve a vida mais longa possível. Tá? Durante toda a ditadura do Getúlio, antes do Estado Novo e depois do Estado Novo, o partido nunca deixou de existir. Ele é o partido que existiu, tá? Sempre existiu. O partido integralista, que era o representante do fascismo, ele surge e some porque ele tem, por ser fascista, ele tem um Estado para se abrigar. Né? Então, você tem um episódio que é o que deflagra o Estado Novo, né? É uma mentira que foi criada pelos militares, que era do tal Plano Cohen. O Plano Cohen era um plano mirabolante que, supostamente, os comunistas, junto com os judeus, estavam fazendo um plano para tomar o poder no Brasil, né? Que era uma cópia dos protocolos do Sábio do Sião, que fizeram lá na Rússia czarista ainda, né?
E aí, os caras... Que tem uma influência enorme na criação da própria IB através do Gustavo Não, Barros, que era um dos caciques da IB junto com o Plínio e com o Miguel. O cara que criou essa ficção, que era uma ficção, era um relatório ficcional dizendo que iria ter tinha uma conspiração e tal. Era de um tenente chamado Olímpio Mourão Filho, que é tio dessa bosta que está hoje na vice-presidência. Tá? E é o cara que ele era do serviço secreto do Exército, ao mesmo tempo que era do serviço de inteligência do Partido Integralista. Ele criou para o Partido Integralista essa ficção e apresentou para o Estado-Maior do Exército. E o Estado-Maior do Exército, que era o Zenóbio da Costa, Eurico Dutra, todos os generais fascistas, eles pegam aquilo, declaram que aquilo é verdade, sabendo que era mentira, e apresentam para o Getúlio e impõem ao Getúlio. A verdade é essa, o Estado Novo não é uma coisa do Getúlio, é dos milicos. E eles impõem a criação do Estado Novo. O que é o Estado Novo? Agora a gente tem uma situação diferente. Tem um Estado nacional unificado, não existem mais divisões de províncias, de Estado, né? Paraná, Santa Catarina, São Paulo, tal. É uma coisa só, é o Estado Novo. E era também não existia diferenças ideológicas, somos todos brasileiros. E aí os caras fazem a unificação dizendo que não tinha vida partidária, não tinha parlamento, o ditador é que governa por decreto, né? E ele intervém em tudo e tudo mais. O único partido que sobrou funcionando era o Partido Comunista. Foi o único que fez oposição. Agora, o Getúlio, que era um cara assim, muito inteligente, né, ele criou uma estrutura sindical que ele chamava de trabalhismo, que eram os sindicatos com os caras mais dóceis, que ele mesmo, ele gauchão, eu sou gaúcho, eu posso falar isso, tá? Ele, gauchão, ele denomina aquilo, apelida de ser pelego. O que é o pelego? É a sela do cavalo, a bunda do cavaleiro, e no meio tem uma pele de carneiro fofa para amortecer o choque da bunda contra a sela. Esses caras são pelegos, eles amortecem a luta de classes. Então, os sindicatos que surgem são sindicatos patronais, para tirar a possibilidade de negociação com os comunistas, esvaziam um pouco o poder de articulação dos comunistas. Oi. Ivan, me dá só 30 segundinhos, e como você está falando um negócio muito bacana, e está fazendo uma digressão aí, primeiro eu vou falar boa noite para os amigos que eu não falei, eu sempre falo, então desculpem. Então, boa noite aí o Rafael, do Boteco Connection, boa noite o Walter Cides, a Grazi, que está sempre aqui, né? O grande Denis do Professor de Quebrado, Denis também é professor, um cara legal demais. O Ricardo do o Ricardo Apenas Propostas, a Marina Ruth, e o grande Rogério Matuc, que nos dá aí o prazer da sua presença. Muito obrigado pela moral, viu, Rogério? Obrigado mesmo por estar aqui conosco. E eu peço para vocês, galera, compartilharem de novo, vou pedir de novo a live, porque como o conteúdo é bom, e tem 10 amigos com nós aqui, isso aqui é conteúdo para mais pessoas aproveitar, porque a gente já falou que o Ivan é história andante, né? Ainda mais nesse quesito aí desse pré e pós-ditadura, um cara que estava lá, viveu, é um jornalista, né? Então aqui como a gente é professor de história, jornalista, tem muita gente aqui que é professor, a gente tem bastante interesse no assunto, mas tem pessoas por aí que não sabem isso aqui, que seria muito interessante que tivessem aqui para acompanhar. Então quem puder ajudar fazendo compartilhamento, eu agradeço bastante, tá bom? Então vamos lá, desculpa aí, Ivan, mas é só para poder pegar esse gancho e mais pessoas virem aí. Não, imagina, tá certo. Pior seria se você me interrompesse para fazer propaganda nas casas pernambucano ou qualquer porra do gênero. Tá certíssimo, tem mais a que fazer. Pessoal, divulga aí o canal,
se inscreva, dá apoio para os canais, que é fundamental a gente ter esses canais com muita audiência, muita divulgação, para chegar ao máximo possível em todos os lugares, para a gente poder fazer frente ao fascismo e fazer frente à Rede Globo, que é o porta-voz do fascismo sorridente, né? Só isso, tá bom? Propaganda da Havan, exatamente. Eu não estaria aqui, o Denis, é Denis, né, que é o nome dele. Então, aí o Getúlio, né, eu estou fazendo essa digressão porque quando a gente faz a redemocratização do Estado Novo, o Getúlio, com aquela estrutura de sindical que ele criou, que era o sindicalismo bom moço, de negociação, de apoio ao governo e para esvaziar os comunistas, só tem um partido que atua junto às massas trabalhadoras, que é o Partido Comunista, e só tem um partido oficialmente não existia, que era o getulismo. O Getúlio cria um culto à personalidade, ele é o governante, ele é o partido e tudo mais. Por trás dele tem a milicada. Tá? Isso a gente não pode nunca esquecer, porque os milicos brasileiros, eles deram o golpe contra a monarquia, instituíram a República, que foi um golpe militar, instituíram 2 ditaduras militares, a do Deodoro e em seguida do Floriano, para implantar a República. Mas não para ser República que fosse alguma coisa popular, para dar poder à burguesia e principalmente aos latifundiários, cafeeiros e de pecuária, né, que é a famosa dupla café com leite, que os caras governaram o país. Eles implantam a ditadura, depois da ditadura, eles passam o poder, né, calmamente para os civis, e ficam os civis. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, etc. e tal. O Getúlio, ele se implanta com o apoio dos militares, tá? O golpe chamado Revolução de 30 foi um golpe do Getúlio em aliança com os tenentes, o movimento tenentista, né? Que tinha reivindicações aparentemente populares, que era, por exemplo, voto secreto, que não tinha, voto era entre as elites, escolas leigas e laicas e tal. O Getúlio, o tempo inteiro, esteve com os milicos por trás, dando apoio, manutenção à ditadura dele. O chefe da repressão política era um cara que era o Filinto Miller, que era um tenente. Então, assim, você tem todo o aparato dos militares por trás do Estado Novo, por trás da ditadura. Só que ele cria, durante a ditadura, forças que ele vai controlar, inclusive quando terminar a ditadura e houver a redemocratização, né? O Getúlio que se apoiou, como eu disse, o tempo inteiro nos militares, ele é derrubado pelos militares. Há um golpe de Estado em que os caras derrubam o Getúlio, né? O Eduardo Gomes, o Eurico Dutra e outros derrubam o Getúlio e fazem a redemocratização deles, controlada por eles. Só que o Getúlio, antes de percebendo que ele tinha o poder estava sendo esvaziado, ele cria o esboço de partidos. Então ele cria um partido para a direita, que é a UDN, União Democrática Nacionalista, União provavelmente, democrática com certeza não era, nacionalista então menos ainda. E eles criam um partido vamos dizer assim, da burguesia industrial mais ou menos liberal, que é o PSD, Partido Social Democrata, tá? Que não era social-democrata nada, mas era uma coisa que dava uma representação para um segmento da população. E cria o terceiro partido controlado por ele,
que é o PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro. Partido Trabalhista, porque era esse movimento trabalhista. Tatiara, também te amo, querida. Ivan, diga. Só aproveitando que você já retribuiu o Eu Te Amo ali da Tatiara, eu quero agradecer a presença da Tatiara, que eu não me lembro de tê-la recebido aqui no canal. E também uma boa noite para Maria Aparecida Rosa, lá do Tatuapé, em São Paulo. Muito obrigado por estarem aí. Fico feliz demais de gente de variados lugares do Brasil estar aqui nos acompanhando, né? E peço para que compartilhem a live para que mais pessoas venham aqui acompanhar o conteúdo, beleza, galera? Obrigado mesmo a vocês aí. De novo, vou falar, ainda bem que você interrompeu, não foi para fazer propaganda da Havan. Não, então pode fazer, as interrupções são só dessa natureza, é só para isso. A Tatiara é minha amiga daqui de Foz do Iguaçu, ela e o marido dela são o Rafa, né, o Rafael, são queridos amigos meus, e eu divulguei, eles estão vindo assistir aqui, tá? Legal, obrigadíssimo. Todo mundo aí do país inteiro, eu acho que assim, é muito importante a gente ter esse diálogo para a gente entender onde que a gente se meteu, como que a gente chegou aqui. Propaganda da Taurus também, né, de quebrada. Ai. Então, o Getúlio, ele prepara a saída dele do poder criando esses 3 partidos. Só que tinha o outro partido, o partido que ninguém via, que era o Partido Comunista, que eles tinham massacrado, mas não conseguiram sufocar, né? E aí eles, quando há a redemocratização feita pelos militares, controlada pelos militares, para ter um governo de militares, chamam eleições e aparecem 2 candidatos para se candidatar à presidência. Um general, né, que é o Eurico Gaspar Dutra, e o outro é o brigadeiro Eduardo Gomes. Né? É a dupla Inho Ruim e Inho Pior, que eram as 2 merdas fascistas igual. Eles é que mantiveram a ditadura do Estado Novo, agora eles se livram do Getúlio e fazem a eleição. Há um acordo entre eles de que o perdedor seria aproveitado no governo, porque o interesse deles era ter um governo de milico, né? E assim aconteceu. A eleição acontece, o Partido Comunista surpreende, tendo 11% dos votos, e assusta a burguesia, porque achava que o partido estava morto, e, de repente, o partido estava vivíssimo, e tem 11% dos votos com o candidato Iedo Fiuza, e, ao mesmo tempo, elege uma bancada expressiva, 14 deputados e um senador, que é o próprio Luiz Carlos Prestes, que saiu da cadeia e foi ser candidato. Entre os 14 estão Jorge Amado, Maurício Grabois, Gregório Bezerra, Carlos Marighella, Zé Maria Crispim e tantos outros que eram lideranças expressivas dos comunistas no país. Uma coisa que é muito interessante, Barba, é que o partido é assim, absolutamente um cara assim, que antevia as coisas, né? O partido tinha essa característica, que um partido de esquerda tem que ter estratégia para a tomada do poder e tem que ter táticas. Agora tem que ter tática de segurança e tudo mais. E o partido fez uma medida absolutamente clara e evidente, né, que foi a seguinte coisa. Botou alguns candidatos em outros partidos. O mais conhecido que foi eleito, o mais conhecido foi o Diógenes Arruda Câmara, que era do Comitê Central do partido e foi eleito pelo PSP de São Paulo, Partido Social Progressista de São Paulo. E quando a burguesia resolve fechar o Partido Comunista, caçando o registro, alegando que o partido era uma sucursal da Internacional Comunista,
né, eles fecham, caçam os mandatos, e aí falam assim, bom, agora vamos caçar o Arruda, né, o Jorge da Arruda da Câmara. E aí vem a questão, não, mas o Arruda não é do partido. Não, todo mundo sabe que ele é do partido, mas ele não está no partido, ele está no PSP. E fica um problema jurídico complicado, que os caras não conseguiram caçar o Arruda e mais 2 ou 3 lá que eram do partido, mas que não estavam pela sigla PCB. E aí fecham o partido, botam os reacionários no lugar dos 14 e do senador Luiz Carlos Prestes, e aí surge um novo quadro partidário. Eu queria só comentar aqui uma coisa. O Matheus Fernandes fala só intelectual. Matheus, não eram intelectuais, não eram. Tá? O Jorge Amado, ele era um escritor já, era consagrado, mas o Gregório Bezerra era um líder camponês pernambucano, que é um cara que sempre foi líder camponês. Depois, na época da ditadura, ele foi torturado em praça pública, arrastado por um jipe. Ele não era um intelectual no sentido acadêmico da palavra. O Marighella também não era um intelectual, ele era um baiano que tinha militância desde a juventude, e ele escrevia, mas não era um intelectual no sentido acadêmico da coisa, né? O Zé Maria Crispim também não, eram todos militantes, operários. O João Amazonas, por exemplo, era contador. Então você tem assim várias... Claudinei dos Santos, que era um negro, um dos primeiros negros a serem eleitos no Brasil, ele era operário também. Então a bancada não era a bancada de intelectuais, pelo contrário, puta de uns quadros políticos fudido de bom, tá? Só para esclarecer. O quadro que surge com a redemocratização é um quadro muito interessante, tá? A UDN, a UDN, ela tem uma característica que é assim, ela tentou ser poder, tentou ser governo a vida inteira. Até no golpe de 64, ela tenta ser. Ela tinha um apelido no meio da esquerda, que era, é meio feio falar isso, mas era saco, participa, mas não entra. Tá? Ela estava sempre na beira do poder e nunca conseguiu ser governo. Achou que ia ser governo na ditadura militar, mas também não foi. Tá? Agora, a UDN, na juventude da UDN, surge uma garotada dentro da União Democrática Nacionalista, dentro do partido de direita, a juventude que surge lá organizadamente como juventude, rompe com a UDN e forma o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então, assim, tem essa peculiaridade que a direita produz um partido que é o Partido Socialista Brasileiro, que depois vai ser do Arraes, do Antônio Cândido e outros. Tá? Pós-ditadura do Estado Novo, os partidos que existem são o PTB, que é reforçado porque é o partido do Getúlio, que está vivo, que está reinando ainda, né? Ele tinha muita ascendência, e depois disso você tem a UDN, que a expressão maior era um jornalista do Rio de Janeiro, que era o Carlos Lacerda, golpista não poder mais, né? E depois você tem o PSD, que era o partido nem sim nem não, muito pelo contrário, né? O PSD ele tem uma característica muito interessante, que ele só conseguiu ser alguma coisa quando o Juscelino Kubitschek foi presidente. Ele não foi. A UDN nunca foi. Né? O Getúlio, final do governo Eurico Dutra, que foi um governo muito parecido com, não tão idiota quanto, né, mas muito parecido com esse delinquente que está na presidência. Tá? Foi um partido que cumpriu a tarefa de reprimir o movimento sindical, que promoveu... Oi. Só um comentário rapidão. Eu tinha começado lá quando eu comecei falando. Sim. Que esse reforço que você fez aí sobre o PTB e o PSD e tal, lembrando que
vou lembrar de novo, porque às vezes alguém chegou depois. Boa noite aí, Lude, Felipe e Matheus Fernandes. Lembrando o seguinte, o PSD e o PTB nascem juntos por oportunismo do Getúlio. Então, se alguém... às vezes até o Ivan vai ficar bravo pra caralho, porque eu acho que eu ainda não conversei com o Ivan pessoalmente, assim, só eu e ele, para saber essas opiniões mais profundas do Ivan a respeito do Getúlio, tá? Mas o que, pelo menos, a Academia de História crivou, né, e eu tô falando academia, quando eu tô falando Academia de História, eu partindo de mim, né, afinal de contas aqui é um canal de esquerda, eu tô dizendo que a academia, tá, não é uma bancada esquerdista na Internacional, não, é academia. Ela entende que o Getúlio oportunistamente, tá, isso negativamente, atira para os dois lados de fato. Então, tanto que vocês podem ver que tanto PSD como PTB nascem em 45, que é exatamente o momento que tinha arrefecido o Getúlio enquanto personagem e ele volta à tona atirando para os dois lados. Esse partido dá são mitigados de alguma forma, e aí depois, o Ivan está falando agora, que depois vai ter esse crescimento aí, ainda mais que esse incremento do PSB que surge dentro da UDN e tal. Mas tanto PSD quanto PTB são partidos que surgem da mão do próprio Getúlio Vargas. E comentando o negócio do intelectual ali, que o Matheus falou, que você comentou e tal, eu acho até que o Matheus foi naquela vibe de imaginar... Tá me ouvindo, ô Ivan? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Oi? Galera, me digam aí se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo aí, galera? Se puder alguém responder aí pra mim, falar se o som tá saindo, como é que tá isso aí? Estão ouvindo? Ah, tá. O Ivan, acho que o Ivan caiu. Então, só voltando, enquanto o Ivan não volta aqui, que ele voltar, eu coloco ele de novo. O PSD, ele é a direita do Getúlio, tá? Então, imagina que o Getúlio resolveu que ele que ele atiraria para os dois lados, mais ou menos o que o capitalismo faz hoje, né? Que banca o partido de esquerda ou de direita. Então ele teria o PSD numa frente de direita e o PTB numa frente de esquerda. Eu só falando isso para caso alguém não saiba e tal, né? E aí aproveitando que o Matheus falou, talvez é na vibe de ir pensando. Boa noite, professor Nestor Luiz. Que a questão do intelectual que ele disse ali é porque a esquerda sempre teve muitos quadros intelectuais realmente nas suas bases, né? Se você pegar o nascimento do Partido Social Democrata Russo, pra vocês terem uma noção, ali tinha de cara, ali tinha Lenin, tinha Vera Zazulite, tinha o Plekhanov. Então sempre teve nos nichos de esquerda, né, na esquerda, digamos assim, onde nasce a esquerda, intelectuais de fato. É que o Ivan tem um conhecimento muito vasto aí sobre os personagens mais intestinos daqui do Brasil. Mas talvez o Matheus fez essa associação porque realmente a esquerda sempre teve intelectuais de ponta nas suas bases. É só vocês pegarem, por exemplo, a cúpula bolchevique na época da ditadura, né, Ivan? Que era Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Lenin, a Vera, quer dizer, tinha um monte de gente muito boa. No Brasil, a gente conseguiu uma coisa que é muito bacana no movimento revolucionário, que é ter muita gente do campesinato e muita gente do chão de fábrica mesmo, né, Ivan? Então, bem-vindo de volta. Ele voltou. Ele voltou. Pode retomar aí, que eu não lembro muito bem de onde você acabou, mas eu te cortei para fazer a separação PSD-PTB lá, porque você estava neles, mas você já estava falando lá do Lacerda, tá? Mas eu vou te corrigir. O PTB foi criado em 45 com o fim da ditadura pela mão do Getúlio, com certeza, que era o partido dele, né, que era baseado no sindicalismo. Sim. O PSB, né, o Socialista Brasileiro, ele surge
2 anos e pouco depois, em 1947, no final de... Não, eu falei PSD. Então, o PSD, sim, que é o partido artificialmente... Foi os dois que eu falei. Ah, tá, O acho que era PSB eu sei PSD. que falou. Não, eu falei D. Tá. Porque o PSB eu sei que ele sai da UDN, mas o PSD sai da mão do Getúlio igualzinho o PTB. Para dar expressão para a burguesia, como deu para a burguesia mais reacionária, que era o da UDN, né? Sim. Mas o que assim, é muito interessante... Estava lá no Lacerda. Então, o que é muito interessante é assim, o Lacerda, que era um jornalista, ele era a expressão maior da UDN, tá? Que era extremamente reacionária e tal. Durante o governo do Eurico Dutra, como eu estava Depois você falando... responde essa pergunta na tela aí pro Denis, tá? Porque eu coloquei aí, a gente ficou conversando e acabou esquecido, tá? Depois, na hora que der aí, você responde aí para ele. Não, eu não deixo para depois. Qual é a pergunta? Para nós, responde para nós. Qual é a pergunta? Tá na tela aí, ó. Getúlio que persegue os anarquistas e coloca as organizações sindicais deles na ilegalidade, é isso? Não. São duas coisas diferentes. O Getúlio perseguiu os anarquistas, perseguiu os comunistas. As organizações sindicais criadas por ele, incentivadas por ele, que ele dá nome de trabalhismo, que é essa coisa pelega, como ele mesmo deu o nome, era o sindicalismo oficialista, que ia nas cerimônias do governo, que batia palma para ele e tal. Enquanto isso, os comunistas e anarquistas eram triturados na tortura. Isso aí são duas coisas diferentes, tá? Então, não sei se é isso que você está perguntando, mas é isso que eu estou respondendo, pelo menos, porque eu entendi assim, tá? Agora, o grande barato dessa história, né, do governo do Eurico Dutra, que é assim, ele é muito parecido com o governo do delinquente Bolsonaro. Ele é um governo de militares para governar para os civis com um projeto que eles tinham, que era o projeto americanófilo, tá, a favor dos Estados Unidos, contra a classe trabalhadora, que perseguia os comunistas adoidados, tá? Tanto que cassou o registro e pôs na ilegalidade, e na ilegalidade ele prendia e arrebentava mesmo, e tal. O cara, ele cumpre a tarefa, mas não tanto quanto esse delinquente. Ele era um pouco mais, não digo inteligente, porque ele era muito burro, ele era conhecido como a topeira do Mato Grosso. Mas não era um cara que falava besteira por minuto, que nem esse estúpido que a gente tem aí. O Bolsonaro é um delinquente que cumpre uma tarefa que foi dada pela burguesia, pelos Estados Unidos, para ele destruir o país, destruir assim, a pujança do país. Como 64 foi isso também, porque os caras fizeram de tudo para desmontar o mínimo de organização popular e o mínimo de estrutura independente e soberana para o país. Essa que é a verdade. O governo do Dutra chega ao fim e não consegue fazer uma eleição de sucessor. O Getúlio movimenta as bases dele, cria lá o movimento queremista, né, que era Queremos Getúlio de volta, e ele volta nos braços do povo eleito. Só que ele não obedece mais às ordens da milicada. E ele faz uma aliança com o movimento sindical, inclusive com o movimento mais progressista, que não são os comunistas, né? E ele faz essa aliança da liberdade sindical, que tinha sido tirada basicamente pelo Dutra, e isso é o que leva à derrota dele, né? Aquela guerra toda. O governo do Getúlio é um negócio muito interessante. O bombardeio que ele sofre tem muita semelhança com o que a gente viu nos últimos tempos aqui. Tá? Os caras começam a fazer o que a direita faz desde essa época até os dias de hoje, são 3 acusações, tá? Que é a economia está acabada, corrupção e o perigo comunista.
Os caras fazem essa acusação ao Getúlio, que não correspondia, obviamente, mas é favorecido por uma coisa, né? Que o ministro do Trabalho, que era o João Goulart, ele propõe um aumento de salário de 100% para o salário mínimo e recebe uma condenação, vamos chamar assim, uma reprovação por parte do ministro da Justiça do próprio governo. E esse ministro da Justiça se pronuncia dizendo que isso iria acabar com a economia do país, né? Esse discurso é apropriado pelos milicos, notadamente pelo general, na época, coronel Golbery Couto e Silva, que escreve um documento chamado Documento dos Coronéis, dizendo exatamente a mesma coisa, que aquele aumento iria acabar com o país, com a economia, que não sei mais o que, Cria-se uma tensão e o Getúlio, muito espertamente, demite o ministro do Trabalho, João Goulart, e não tira o aumento salarial, porque atendia as bases dele, tá? Mas mantém o ministro da Justiça, que era um golpista que atendia pelo nome de Tancredo Almeida Neves, tá? Cara, porra! O tirou Tancredo... minha tesão aqui, cara. Eu ia falar assim, e agora o Ivan vai falar quem que é esse herói, aí você foi lá e já adiantou. Ah, me cortou aqui. Tá vendo vocês aí que fica falando bem do Tancredo Neves, ó? Tá vendo, galera? É muito importante o seguinte, esse é o primeiro momento em que o Tancredo e o Golbery se juntam, né, num golpe, que é golpe contra o Getúlio Vargas, tá? O Golbery, ele tinha sido um dos construtores da Escola Superior de Guerra, que é uma escola construída por militares americanos, associados aos militares brasileiros, com orientação dos Estados Unidos, com tudo dos Estados Unidos. E as 2 ou 3 primeiras turmas eram só de militares. A terceira turma, quarta turma, civis. Primeira turma está lá, Tancredo Almeida Neves, Carlos Lacerda, e por aí vai. Tá? Então, assim, ele é formado. A Escola Superior de Guerra é um centro de conspiração contra a democracia. Tá? E aí, esse primeiro momento que os dois se juntam, você vai ver depois, ao longo da história, como eles são carne e unha, cu e cueca. Tá? Os caras começam a bombardear o Getúlio com essa história, depois, não conseguindo controlar politicamente, os caras vão para a acusação, que é essa do economia indo para o buraco, que eles disseram que o aumento salarial iria fazer isso, a corrupção e o perigo comunista. A corrupção, os caras dizem com todas as letras que tinha um mar de lamas no país. E aí fazem uma papagaiada toda em torno do... que o país estava acabando pela corrupção e a economia indo para o buraco, não sei mais o quê, e o perigo comunista por causa do trabalhismo, não pelos comunistas, que os comunistas, inclusive, ficaram distantes do Getúlio, não deram apoio para ele, não, tá? Pelo contrário, ficaram distantes, fizeram até coro, tem que apurar a corrupção. Essa campanha, né, tem não uma facada em Juiz de Fora, né, mas tem um suposto atentado contra o Carlos Lacerda, na rua Tonoeleiros, no Rio de Janeiro, em que um pistoleiro atira e não acerta no Carlos Lacerda, acerta o pé dele, que nunca ninguém viu sangue sair do pé do cara, e mata um capitão Vaz, que era um cara da aeronáutica, que serve de pretexto para se fazer um inquérito policial militar dentro da base aérea do Galeão, que faz igualzinho a essa coisa vergonhosa que foi a Operação Lava Jato. Exatamente, Grazi, só muda as moscas, a merda é igualzinha. E os caras fazem esse inquérito policial militar, e quem fosse chamado a depor, tal qual a Operação Lava Jato, recebe a condenação prévia. Você já está condenado praticamente, moralmente,
etc. e tal. Esse lugar, que é a base aérea do Galeão, passa a ser chamado como República do Galeão, porque eles criam um poder paralelo, em que eles julgam, desjulgam e aterrorizam as pessoas, que é muito igual, é cópia, tá, da base aérea do Galeão, a Operação Lava Jato, que é chamada República de Curitiba. Tá? Não é novidade isso. Tá? Os caras fazem essa campanha toda, e aí o Getúlio, vendo que não tinha mais jeito, percebendo que estava sendo armado um golpe militar, 1954, 10 anos antes do golpe militar de 64, ele dá um tiro no coração e interrompe o processo de golpe. Tá? A carta testamento que ele escreve deixa muito claro que forças ocultas, inclusive fora do país, ou seja, nos Estados Unidos, estavam conspirando contra a democracia, contra os trabalhadores, aquela frase bonita que ele fala no final, sai da vida para entrar na história, papapá, tá? Ivan, só mais uma vez aqui, boa noite, Iorgos Cerimoniais, obrigado pela presença. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui. YHTRHRR, boa noite também. E só para pontuar, colocar aqui um MM aqui no sorvete do Ivan. Quem fez esse atentado aí foi o famoso Anjo Negro Gregório Fortunato, que era o cara da guarda do Getúlio. Ele dá o tiro, certo? Que falha, na verdade. Que foi lá, deu um chiclete lá, caiu no pé do cara. Foi igual a bolinha do Serra, lembra? Bolinha de papel do Serra? Então, foi o tiro do Lacerda. Mas é só isso. Só pra falar que era Gregório Fortunato o nome do cara. Mas vamos ser justos e verdadeiros. Nunca ficou provado que foi ele que deu tiro. Ele foi Nunca ficou provado, exatamente. Ele foi parar na cadeia, morreu na cadeia, morto por um marginal lá que foi contratado para matar, que, por sinal, em seguida foi morto para ser silenciado. Então, é coisa braba o negócio mesmo. Tá? Quando o Getúlio se mata, a população sai às ruas, imbuída daquilo que ele tinha escrito, acho que nem chegaram a ler, mas já estavam percebendo o que estava acontecendo, e saem destruindo tudo que lembrasse Estados Unidos. Não é moda de dizer, não é piada. Até lojas americanas foram incendiadas porque achavam que era americano. Chase Manhattan Bank, o Citibank, tudo é queimado, todas as coisas e tal. E vão para a sede do Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Lacerda, que, cagão, vaza e sai do país, apesar de ser deputado eleito, tá? E ele some porque ele tem medo de ser morto por causa da população. O povo interrompe o golpe que estava sendo armado e o Getúlio, com tiro, deu a senha para evitar o golpe. Tá? Aí tem um governo transitório, em seguida tem eleições, e aí a primeira eleição, sem Getúlio, sem Milico, eleito Juscelino Kubitschek, que ganha do Eduardo Gomes, vamos lembrar. Agora, mais interessante é assim, a Constituição de 46 eram duas eleições, tá? Era a eleição para a presidência e a eleição para a vice-presidência. Hoje em dia a gente tem a pelanca, né? Que o cara é eleito presidente e vem uma pelanca junto que você não sabe nem quem é. Tá? Então, se você perguntar quem era o vice do Fernando Henrique, pouca gente vai lembrar que era o Marco Maciel, senador da Arena, que depois foi para o PFL. Se você lembrava aquele mordomo lá da família Adams. Era comprido. Se você perguntar quem era o vice do Lula, todo mundo vai lembrar que era o Zé Alencar, porque ele vivia sendo hospitalizado. Era conhecido pelo hospital, não por ser vice do Lula. O da Dilma, você sabe, porque era o mordomo de necrotério que deu o golpe, né, do impeachment. Agora, o vice do Itamar Franco, ninguém sabe quem é, por um motivo muito simples. Ele era vice do Collor. Então, que o Collor foi cassado, ele assumiu. Então, assim, os vices são pelancas que vêm junto, você não sabe quem é.
né? Nessa época, não, mais democrático que agora, eram duas eleições separadas. O Juscelino se elege com 36, 37%. O João Goulart, que era da chapa dele, se elege com 64%, 65% dos votos, porque ele era muito popular por causa do Getúlio, por causa do Ministério do Trabalho, que ele deu aquele aumento, né? Os caras, o Juscelino ganha, tentam dar golpe, se não fosse o Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da Guerra, que era o general, que era um legalista, né? Que era um legalista, ele impediu o golpe, os caras queriam dar o golpe. Aí o que aconteceu? Você consegue me informar quem que era o vice do Sarney? Essa outra pelanca que se deu bem. Só que o Sarney não teve vice, né? É nenhum mesmo. Né? Então, aí, ó, o Sarney, voltamos àquela figura execrável chamada Tancredo Neves. O Tancredo, o primeiro momento que ele se junta com o Golbery é esse momento, tá? Do golpe aí contra o Getúlio, com o negócio do salário mínimo. Quando, em 61, o Jânio Quadros renuncia, tentando voltar nos braços do povo, porque usam termos, inclusive, da própria carta testamento do Getúlio, falando em forças ocultas, não sei mais o quê, e o Congresso caga para ele e diz, não, a renúncia é unilateral, assuma o vice-presidente. Há um impasse, e esse impasse é quebrado quando é feita a negociação de se tirar poder do presidente, João Goulart, que passaria a ter um primeiro-ministro, um governo parlamentarista. Tá? Quem é o primeiro-ministro da fase parlamentarista? Meia chance de você saber, Barba. Quem é o primeiro-ministro desse golpe? O sobrenome dele é Neves. Isso, não é o papel higiênico Neves, mas é Tancredo Neves. Nem o Milton Neves. Muito menos. Aí, o primeiro-ministro não tem tanta competência assim, 8 meses depois é obrigado a renunciar, em seguida tem um outro primeiro-ministro, e o terceiro era um advogado gaúcho, não ria, o nome do cara, apesar dele ser todo firme, durão, como os caras gostam de ser os advogados, né? O nome dele era Brochado da Rocha, né? Duas coisas que não coadunam, né? Brochado com Rocha, né? Mas tudo bem. É o terceiro que convoca o plebiscito, para saber se a população quer que se faça a volta do presidencialismo, se continua parlamentarismo. O que acontece é básica, né? O povo que interrompeu o golpe em 54 é o povo que se mobiliza na campanha da legalidade puxado por Leonel Brizola, que garante a posse do vice-presidente João Goulart. É o povo que, no plebiscito de volta do presidencialismo fica parlamentarismo, derrota a direita por 92-8. Tá? Eles tiveram 8% dos votos apenas e 92% a favor de devolver os poderes para o presidente da República, João Goulart, que assume os poderes e aí ele começa a fazer um governo minimamente popular, com as reformas de base e tudo mais. Aí, o cara que faz o golpe do Getúlio, contra o Getúlio, que é o Golbery, ele é o cara que está por trás do golpe da renúncia do Jânio, que está por trás do golpe do parlamentarismo. É o cara que dá o golpe em 64, que é o Golbery de Couto Silva. Tá? O Golbery dá a tarefa, basicamente ele que faz isso, dá a tarefa para liderar o partido da oposição consentida a dois canalhas, tá? Que são Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, dois golpistas que passam a fazer oposição por tarefa da própria ditadura. Esse momento é muito importante pelo seguinte, se você olha, você tem de 50
até 64, você tem vários partidos que vão surgindo, né, e alguns são fantasmas quase, por exemplo, o partido que elege o Jânio Quadros era um treco chamado PTN, Partido Trabalhista Nacional, que só tinha em Curitiba, né? E aí os partidos que existem eram basicamente a UDN, o PSD e o PTB, tá? E o PSD. Ivan, Fala. deixa eu te falar, eu gosto de encher o saco assim, cara, mas só para colocar umas bobeirinhas assim no meio do assunto. Não, é bom que assim eu água um pouquinho também. Qual que é a sua explicação? O que você acha? O que estava acontecendo naquela hora do canalhas, 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 1000 vezes canalhas, sendo que era um canalha e estava falando canalhas, né? O que defendeu aquilo ali naquela hora? Olha, o que defendeu ali, na realidade, assim, primeiro precisa ver se alguém ouviu falar esse negócio, tem alguma gravação, tá? Eu duvido. Mas, mesmo assim, o golpe em 64... Dizem que foi o Almino Afonso que foi o primeiro a relatar isso. Dizem. Isso, mas Almino é PSDB, então, assim, na época era PTB, mas tudo bem. Mas a questão que tem é o seguinte, o golpe de 64, ele foi dado para tirar, como tirar o PT, para tirar o presidente que era PTB, tá? Que os caras acusavam, mais uma vez, é a terceira vez que usam a história de economia indo por buraco, era mentira, estava muito bem, corrupção, não tinha mais corrupção do que sempre, e o perigo comunista. Tá? Então, eles usam contra o Getúlio, contra o Juscelino, contra o Jango, e depois vão usar no Collor contra Lula na eleição, só que não usam perigo comunista, usam perigo terrorista, porque eles colocam uma camiseta do PT num dos sequestradores do Abílio Diniz e diz, olha, tá vendo o que é o PT? Né? É um partido de terroristas. E depois com Aécio Neves e o delinquente do Bolsonaro, que usam a mesma conversa de economia indo para o buraco, a corrupção, etc. e tal. O Collor disse isso, né, que tinha a economia indo para o buraco. Tinha mesmo, porque a ditadura que tinha posto o país naquela merda. Tinha a corrupção que era dos milicos. E não tinha perigo comunista, porque tinha matado as lideranças, os partidos estavam desarticulados. Agora, os partidos eles são extintos em 66 para simplificar a vida da ditadura. É o partido, como o Milor Fernandes falava, né, que era o partido do sim e o partido do sim senhor. O sim era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que a aliança era, talvez fosse, renovadora obviamente não era, nacional porque tinha abrangência nacional. E o Movimento Democrático Brasileiro, que era dirigido por essas duas figuras que eu abomino, tá? Tancredo e Ulisses, mais Tales Ramalho e outros. No meio da ditadura, surge um grupo de parlamentares que renovam um pouco, que dão um pouco de credibilidade quando a esquerda armada foi derrotada e se volta para a política partidária, que são deputados que se dedicam a denunciar os crimes da ditadura, as roubalheiras e tudo mais, que é o chamado MDB autêntico, né? Exatamente, Marina. O Aécio tem a quem puxar. É um vagabundo que estava lotado no gabinete do avô, mas morava no Rio de Janeiro, nem ia para Brasília. O bipartidarismo americano tem uma razão de ser. Eles têm uma representação que eles não querem entregar o poder. É o Partido Capitalista contra o Partido Capitalista. Aqui não, era a favor da ditadura ou consentia a ditadura, né? Que era um pouco pior ainda, né? Mas os caras, eles mantêm esse bipartidarismo e são obrigados a conviver com esses deputados do MDB autêntico, né? Que é Ayrton Soares, o Chico Pinto, Lisânias Maciel e vários outros que faziam oposição de verdade.
E Mário Covas, por exemplo, foi cassado porque fez denúncias contra a ditadura. Então, você tem, assim, quem ousava lutar era perseguido e cassado, né? O ato institucional número 5 foi usado um discurso do Márcio Moreira Alves, que protestou contra os militares e foi cassado, e aí serviu de pretexto para declaração de guerra ao povo, que foi o ato institucional número 5. E aí a gente chega, né, no final da ditadura, né, tem uma situação partidária que é muito interessante. O MDB e a Arena não dão mais conta disso. Aí a milicada, em 81, faz uma primeira reforma, criando 5 partidos. Tá? 81. Então, o primeiro partido é o 1, que é o PDS, que é o nome novo da Arena, o 2, que é o PDT, porque eles tiraram a sigla PTB do Brizola e deram para Ivete Vargas, que era confiável. Tinha o sobrenome, mas não era varguista. A sobrinha dele, mas não era varguista. O 3, que é o PT, o 4, que é o PTB da Ivete Vargas, e o 5 é o MDB. Tá? Que depois ganha 1 na frente, então vira 11, 12, 13, 14, 15, que se mantém até hoje. Tá? Essa composição ela é muito interessante pelo seguinte: muita gente faz uma acusação ao PT. Eu fundei o PT e saí do PT em seguida, tá? Então eu tenho isenção para falar bem e falar mal de quem eu quiser, porque eu não tenho partido hoje. Eu sou nem de esquerda, sou de extrema esquerda, me assumo assim, tá? Que de esquerda a gente tem até Ciro Gomes se dizendo de esquerda. Eu sou de extrema esquerda, portanto. O PT ele foi fundado de uma forma muito interessante. Não sei se você conhece a história da fundação do PT, ô Barba. Vou deixar você falar um pouco aí, que eu estou falando pra caralho aqui. Não, cara, eu conheço em tese, sim, mas eu quero que você fale. Até, inclusive, eu quero que depois você chegando lá no 5º partido, depois você vai fazer aquela explicação incrível que você fez lá, de como é que acontece o 11, 12, 13 e tal, né? Como o show é seu, cara. Toca esse negócio. Que show, cacete. Não, a grande questão que tem é o seguinte: o PT, o pessoal, os reformistas, Partidão e outros, acusam o PT, porque o PT toma o lugar da esquerda, né? Acusam o PT de ter sido criado artificialmente pelo Golbery. Isso é uma mentira deslavada, uma mentira canalha. Tá? Ô, Ivan, só uma posição, rapidão. Tá vendo? Tá vendo? E sempre tem essa conversa. Ô, Vitão, beleza, cara, depois você assiste aí, tá? Valeu aí pela presença. Sempre tem esse papo, galera, do Golbery. Eu ia só perguntar isso pro Ivan, aproveitando que ele falou agora. Aliás, historicamente, sempre tem essa conversa de um partido de esquerda que vira predominante ter o nascedouro lá no inimigo, tá? Uma hora a gente pode falar disso mais profundamente. Então tá aí o Ivan falando que é falácia esse negócio do Golbery, que o Golbery precisou de criar um pelego de esquerda, só fazendo a reta lá atrás, e esse pelego seria o Lula. Então tá aí o Ivan falando. Continue. Não, assim, eu fundei o PT, eu conheço todos eles, o Lula, o Zé Dirceu, o Rui Falcão, o Genuíno, que a Marina Ruth está perguntando. Eu conheço todo esse pessoal porque a gente fundou o PT junto. E eu sou, assim, testemunha. Todas as minhas reservas que eu tenho ao PT, eu posso testemunhar. O PT foi criado contra a vontade da direita brasileira. Tá? Então, eu vou contar, assim, rapidamente a criação do PT, porque eu acho que elucida muito. Né? O PT, originalmente, a proposta era criar um partido de centro-esquerda amplo, que reunia o Lula ao Fernando Henrique Cardoso, que foi uma conferência que teve no Colégio Sion, em São Paulo, que não é onde criou o PT, é uma anterior, e que a proposta do Fernando Henrique era criar um partido com o nome de Partido Popular, porque nós defendemos o povo, eu não sei mais o quê.
e foi descaracterizando muito a proposta de partido da classe trabalhadora. Aí o Lula, tá, refletindo tudo que a gente tinha discutido anteriormente, ele rompe dizendo o seguinte: não, Partido Popular, não, tem que ser Partido dos Trabalhadores, porque os trabalhadores precisam de uma expressão. O Lula, ele evolui, eu sou testemunha disso, porque eu conversei muito com ele, junto com outras pessoas, obviamente, não é nada pessoal. O Lula evoluiu de sindicalista que não queria saber de política, o Lula não queria saber de política, achava que o sindicalismo resolvia. Quando ele é preso, a diretoria destituída, ele percebe que a burguesia faz o que bem quer e que não dava para continuar daquele jeito. Isso é 78, 79. Aí ele percebe que precisava de uma expressão política. E aí é que ele começa a pensar em partido. Em volta dele se junta, em volta do Lula se junta, Lula e os sindicalistas do ABC se juntam. A Igreja Católica com as comunidades eclesiais de base, que era uma organização política de resistência à ditadura, se juntam os intelectuais de esquerda e tal, e se juntam os outros, que éramos nós. Aqueles que tinham saído das cadeias, como eu, aqueles que tinham saído da clandestinidade com a anistia em 79, aqueles que tinham voltado ao país do exílio, né, e que passaram a procurar uma expressão política, porque nós tínhamos sido cercados, massacrados e não tínhamos absolutamente nenhuma expressão política. E nós passamos a ter a expressão política com a criação do PT. A proposta da gente era ter essa expressão política dentro do PT. E aí, quando a gente cria o PT, o primeiro programa que nós redigimos estava escrito lá, construir o socialismo, tá? Mas a direção do PT, com o pessoal do Zé Dirceu e da igreja, seguram isso e começam a limpar o terreno, né? E foi aí que eu saí do partido, fui quase que expulso, e os caras fazem uma nova convenção e mudam a característica para uma sociedade mais justa, etc. e tal. Agora, o PT ele foi criado contra a vontade da ditadura. Na época, o Barba, a gente tinha uma situação que era assim: para você fazer uma convenção partidária, tinha que ter um número X de pessoas presentes, tinha o representante do TRE presente, que ouvia tudo, e a ata, a Igreja Católica, Mateus, a ata tinha que ser absolutamente fiel a tudo que fosse falado ali. Se eu estivesse lendo um documento qualquer e você me interrompesse perguntando assim: desculpa, eu não entendi a última frase, e eu voltasse para ler a última frase, tinha que constar em ata que o Barba interrompeu perguntando: por favor, dá para ler a última frase? E foi repetido e continuou-se lendo o documento. Tinha que ser colocado isso. Aí nós, com experiência de luta clandestina, nós inventamos um negócio chamado pré-convenção, em que a gente fazia a verdadeira convenção, que a gente brigava, tramava, fazia tudo que tinha, e aí a gente escolhia o caminho. O documento era escrito, ninguém mais discute, e aí se fazia a convenção oficial com a presença do Palermo lá do TRE, e a gente fazia a leitura sem interrupção, e o cara sabia que a gente estava de sacanagem, porque a gente já tinha discutido tudo. E isso daí resolveu o nosso problema, porque nós tinha essa experiência clandestina. A mesma coisa foi que os diretórios, né, diretório municipal, ou no caso das grandes cidades, tinha os diretórios zonais, né, ou distritais, dependendo da época, a gente criou uma estrutura paralela chamada núcleos, né? Os núcleos do PT se reportavam a um diretório e tal, né? Então, isso daí foi a base do PT.
que foi contra a vontade da ditadura. Isso é uma mentira que os reformistas usaram para dizer que o PT foi criado oficialmente. Mentira. O partido da ditadura era o PTB, para esvaziar, e o MDB e o PDT foi tolerado também, porque era composto pela esquerda que estava exilada, basicamente, mais as bases do trabalhismo que o Brizola representava, e eles não aguentavam, odiavam o Brizola, né, tanto quanto o Lula. Então, assim, é uma mentira deslavada que esses dois partidos foram criados por obra do Golbery, tá? Então, foi assim, mentira total. Aí a gente tem uma segunda reforma partidária que aí começa a aparecer, né? Quando houve a eleição para presidente pelo colégio eleitoral, a ditadura cria uma falsa divisão que do PDS sai um grupo chamado Frente Liberal, que depois vai ser chamado de Partido da Frente Liberal, tá? Que é a mesmo PDS, ou mesma Arena, só que com outro nome e separado em dois grupos. Que é o DEM hoje. Que aí vai dar no DEM, vai dar um monte de partideco de merda aí, que é o DEM, que é majoritariamente o pessoal do PFL, mas é também uma parte que foi para o PSDB, uma parte que foi para o PP, do Tancredo Neves, que ele criou, né, um pouquinho antes de morrer, e depois você vai ter vários partidos que vão sair. O MDB não rompe, vai romper depois quando o Quércia começa a tomar corpo e surgem os tucanos que rompem com ele, e surge o PSDB, que é bem posterior, tá? Então, assim, hoje você tem o quadro partidário, você tem o PT, que continua o mesmo, não temos mais um partido comunista, tem o Partido Comunista do Brasil, que é o partido que herda toda a história do Partido Comunista, mas a sua fundação é 62, mas ele herda a história dos comunistas. O PCB tem um aí que diz que mas não dá para chamar de partido, porque não tem corpo para isso. Você tem o PDT desfigurado, né? Diga. Ivan, não, eu só queria que você desse uma passadinha, só para a galera fazer uma diferenciação da criação do PPS, daquela cisão que acontece no PCB. Então, isso daí é super importante. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, ele sai da ditadura muito enfraquecido, com muitas prisões e tal, mas ele é o que mais tinha estrutura. Um grupo dentro do PCB se encarrega da liquidação do partido, tá? Primeiro, expulsando o próprio Prestes, tá? Muito importante, o Prestes era a lenda das lendas. Eu não concordo com muita coisa que o Prestes fez, mas eu respeito ele como um revolucionário, sincero, um cara que nunca traiu, tá? Bem intencionado, né? Sim, e os caras expulsam o Prestes, que vai ser abrigado pelo Brizola, não vai nem para o PT. Uma parte foi para o PT e outra parte foi para o PDT, né? E o PPS surge quando um traidor chamado Roberto Freire assume a presidência e ele promove a liquidação do partido, supostamente criando uma renovação no partido à la eurocomunismo, que era uma moda que tinha na época, né? E liquida o partido, que deixa de existir com o nome, deixa de existir com a intenção de tomada do poder, deixa de representar a classe trabalhadora e vira Partido Popular Socialista, que hoje é o troço chamado cidadania, tá? Que não tem mais nada a ver com a herança comunista, não tem absolutamente nada. Quem não conhecer do que o Ivan está falando e não lembrar de nada mais até ali anos 90, procurem o Roberto Freire, quem era o Roberto Freire e quem que ele estava apoiando agora, outro dia, para vocês verem o tanto que isso aí é uma loucura, assim, loucura mesmo. O Roberto Freire, para você ter uma ideia, Barba, ele foi presidente do INCRA em Pernambuco por indicação do Golbery do Couto Silva, tá? Sendo membro do Partido Comunista, todo mundo sabia, tá?
O Matheus está perguntando aqui o que era o eurocomunismo. É o seguinte, antes da derrubada do muro e do fim do campo socialista, os partidos comunistas da Europa começaram a sofrer um assédio. Aí, assim, palavra minha, mas eu acho que é isso mesmo. Da CIA. Tá? Então, você tem figuras que liquidam os partidos comunistas. Então, você tem o Georges Marchais na França, você tem o Enrico Berlinguer na Itália e o Santiago Carrillo na Espanha. Esses criam uma tendência dentro do movimento comunista, se dizendo eurocomunismo, que era um comunismo supostamente democrático, porque eu não entendo como o capitalismo seja democrático, é uma ditadura econômica. E os caras criam uma tendência dizendo que tinha que ter as novas preocupações da democracia liberal burguesa, então nós somos eurocomunistas. E aí eles propõem várias coisas que assim, descaracterizam o partido, a tal ponto que lá na Itália, o PC italiano, né, que era uma história que as pessoas tinham dentro do coração, porque foram a vida inteira do partido, que era do PCI, como eles chamavam, né, o PT, eles mudam de nome e vira Partido della Sinistra, PDS. Tá? Partido della Sinistra, para dizer que era partido da esquerda. Né? Um grupo rompe com ele. Inclusive, o Ivan, só te atrapalhando um pouquinho, é só pensar o seguinte, se oportunizar do comunismo e usar talvez uma faceta que é a pior do desdobramento do stalinismo, que é meio que a criação de um comunismo ou de um socialismo nacional. Né? Então, e você perde o caráter internacionalista. Sim, não, deixa de ser comunista, deixa de ser revolucionário, deixa de ser tudo. Ó, o Matuque fez uma questão ali, ó. Depois, se você puder falar, depois que você terminar aí. Tá. O PCI muda para Partido della Sinistra, Partido da Esquerda, mas um grupo se propõe a ser Partido da Refundação Comunista. Esse partido existe até hoje. O Partido della Sinistra sumiu, porque assim, as pessoas não tinham nenhuma objetividade, nenhum interesse em fazer parte desse partideco, que eles desaparecem na curva da história, na poeira. O Partido da Reconstrução Nacional tem lá um percentual, acho que 15% do eleitorado é do Partido da Refundação, que acho que tem outro nome hoje em dia. Tá? Diversos traidores dessa época, como Roberto Freire, e que vieram a empoderar o sistema. Esse pessoal, o Matuque, eles foram engrossar o que parecia ser uma esquerda cheirosa, né, que é o PSDB. Tá? O Roberto Freire, além de tudo, é um cara que você vai duvidar de muita coisa dele. Ele morava em Pernambuco e tinha um cargo de assessor nos governos do PSDB em São Paulo. Tá? Ele é um cara que simplesmente assim, não é confiável nem na hora certa que ele dá. Tá? Então, isso aí é para deixar muito, muito objetivo e claro. No PCB, você teve algumas figuras, aí a estrutura anterior com relação à ditadura, que é outro capítulo, que a gente pode falar sobre quem foi traidor, quem não foi. E eu falo, não estou me recusando a falar, só tu acho que agora vai confundir um pouco. Os que foram traidores, que destruíram a estrutura partidária e criaram o PPS, é Roberto Freire e o pessoal da direção que acompanhou. Tá? Então, não é à toa que o presidente de honra desse PPS era o Gerson Teodoro de Mello, o Melinho, que era o cara que era infiltrado pela repressão para entregar os segredos do partido para a ditadura, tá? Que era o presidente de honra. Tá? Que mais? Então, hoje a gente tem uma herança partidária que é esse monte de
partidos que são... e aí, assim, a gente precisa entender que o pós-ditadura militar teve um fenômeno que foi a criação dos partidos de aluguel, que não existia no país. Então, o Maluf que se especializou nisso e a direita como um todo acompanhou, que é você ter um partido que vai aparecer na eleição apenas para bater no adversário, em geral da esquerda, com denúncias que não se comprovam, com arruaça que interrompe o debate, etc. e tal. Então, esses partidos que você tem aí, é tudo partido que não dá em nada, né? Vai dar quando tem um golpe, por exemplo, né? O PSL é não sei o quê, o outro é não sei mais o quê, que não existiam, né? Para você ter uma ideia, o partido que o Collor se elegeu era um partido chamado Partido da Juventude, né? Que depois botou um nome um pouquinho mais simpático, mais amplo, que é Partido da Reconstrução Nacional, PRN, né? Mas, e você olha, curiosamente, desde o fim da ditadura até recentemente, até a última eleição, né, do Aécio, né, você não tinha nenhum candidato se assumindo como de direita. Todos eram de centro e todos combatiam a corrupção, mas ninguém se assumia como de direita. Quando houve a eleição da Dilma contra o Aécio, que ficou aberto o jogo, que era o jogo do golpe, né? Aí, assim, visivelmente os caras iriam fazer o Vale Tudo, o jogo do Vale Tudo, que era para eleger o Aécio, que a burguesia precisava interromper os governos do PT. Porque, assim, se você olhar, você não precisa gostar do PT, não precisa concordar com o PT, mas você tem que entender uma coisa. O PT tocou, PT e PCdoB junto, fez um projeto popular, tá? Projeto democrático popular, reformista. E esse projeto reformista deu coisas que para a direita é muito perigoso, que deu dignidade para a população e poderia levar à organização popular. Para a classe trabalhadora, nem tanto, mas para os setores que sempre foram minorizados, tornados minorias falsamente, como mulheres, como população LGBT, como negros, como pessoas com deficiência, jovens e tudo mais, esses grupos ganharam poder por causa do poder de cidadania. E isso levou à criação de um número incontável de entidades organizadas para poder fazer defesa da cidadania, tá? E isso é um perigo para a direita. Se você olha, Barba, no mundo inteiro, absolutamente em qualquer parte do mundo, em que houve uma experiência reformista, sempre, vou repetir, sempre foi interrompida com violência, ou de um golpe de Estado, ou de um trauma. 64 foi aqui, 73 repetiu no Chile, teve na Guatemala, os golpes todos na América Latina sempre foram interrompidos por golpes... Nicarágua e tal. Mais recentemente, a CIA adotou a chamada lawfare. Então, a primeira foi lá em Honduras, com Manuel Zelaya, que foi derrubado por um golpe parlamentar. Depois foi o Lugo, aqui no Paraguai, que foi também um golpe parlamentar. E depois foi o golpe contra a Dilma. Então, você junta isso daí... Rafael Correia, não sei se você falou, né? O Rafael Correia, a mesma coisa. Tentaram fazer com a Cristina Kirchner, mas ela, muito esperta, não fez como Lula. Ela não insistiu na candidatura dela, ela se retirou e deu a presidência para o Fernandes, né? E ela ficou como vice. Ela deu o nome dela para eleger, e o Fernandes, do novo peronismo, foi eleito e está fazendo um governo extremamente popular, extremamente antifascista, que o cara que estava lá era fascista
cheirosinho do salão, mas ele era um... Sim, sim. Então você vê, assim, é uma operação de guerra do imperialismo americano. E agora, não só no continente americano, se você pegar no mundo inteiro, na Indonésia, lá em 65, houve um banho de sangue, mataram 2 milhões de comunistas por causa de um governo popular que os caras tinham que destruir. E lá destruíram, matando 2 milhões de pessoas, um massacre sem precedentes, na Indonésia. Sim. Cara, que livros considera mais importante para o entendimento acerca de todo esse processo explicado hoje? Matuque pergunta para nós. Cara, tem alguma muito. Bibliografia? Eu não sei te dizer assim de cabeça, não, Matuque. Não vou, se eu falar, vou falar besteira, mas tem muita coisa boa. Pessoal, só o seguinte, eu vou só prometer uma coisa para vocês. Eu não vou prometer por minha conta agora, porque às vezes o Ivan vem aqui e metralha. Vocês sabem que ele é um guerrilheiro e tal, então ele me acha. Mas eu posso prometer o seguinte, que a gente vai tentar fazer programas assim, talvez fazer agora, nesse momento, mais programas, é complicado porque a gente está perto do Natal, e às vezes o Ivan vai aí para Disney, para Europa, não sei, né, para China. Mas eu vou ver se a gente consegue fazer isso aí. Aí, quando a gente for fazer, isso é verdade que eu tinha pensado nisso, até mesmo com as apresentações do Rony e tal. A gente trazer bibliografia mesmo, tá? Então, até eu vou ver com o Ivan se a gente consegue, exceto agora por causa do Natal, quarta sim, quarta não, né? Então, seria 2 vezes por mês a gente fazer programas aqui. Aí o Ivan pode propor a pauta e tal. E aí ele propondo, e a gente chegando na pauta, eu e ele trazendo bibliografias para poder indicar e tal. Tem muito PDF a respeito e tal. Né? Então, só indicar isso aí para que essa pergunta do Matuque calha com isso, né? Da gente lembrar que podemos indicar bibliografias, né? Esse material que está aqui no Era Agora, eu acho um super material para acompanhamento nesse modelo podcast aí, né? De ouvir e tal. Mas eu realmente acho que é interessante a gente ter uma bibliografia, assim. Então fica a promessa aí que a gente vai tentar organizar as bibliografias para frente e tal, né? Embora o que o Ivan falou é amplamente documentado, né? Mas a gente vai prometer que vai acontecer isso aí, tá? Beleza? Pode falar aí. Bom, antes de responder a Marina Ruth, que ela perguntou lá atrás, eu vou responder o que eu acho do José Genuíno. Eu queria dizer o seguinte, aqui me parece que tem um bocado de gente que é professora de história, principalmente. Eu acho que, assim, pode montar um grupão, sim, convidar inclusive outro. Esse aqui que está falando com você, né? Eu sei. Então, assim, fazer uma grande rede para a gente poder... Porque o grande problema que eu vejo é, assim, a história é contada como a burguesia quer. Até hoje a gente conta a história para os alunos, né? Eu sou professor também, né? Não sou jornalista, mas sou professor de direitos humanos. As pessoas falam até hoje na escola que o Tiradentes era um inconfidente. O Tiradentes não era inconfidente. A palavra inconfidente quer dizer traidor, aquele que não se confia, não se confidencia. Agora, por que fala isso? Porque ele era, aos olhos da coroa portuguesa, era um traidor, óbvio. O Cláudio Manuel da Costa foi morto em tortura e é colocado como suicídio. Você pode ler os autos da devassa, tem isso. Os outros foram só degredados cacete. Botaram os caras que morreu a maior parte afogada ou comido por bicho, por doenças. 3 ou 4 que conseguiram se salvar, porque o povo africano, apesar de ter vindo para cá como pessoas escravizadas, foi absolutamente generoso e abrigou essas pessoas. Mas foi 3 ou 4 só que conseguiram sobreviver lá, abrigado pelos africanos. Marina, é o seguinte, o Genu, como eu conheço, foi meu colega, meu companheiro de cadeia, é uma figura extremamente correta. Tá? Eu sou amigo pessoal dele e sou testemunha de que ele foi barbaramente torturado. O Genuíno, ele passou pela cadeira do dragão. A cadeira do dragão é uma cadeira que você fica amarrado nos braços da cadeira e as pernas são colocadas para baixo da cadeira. E aí é colocada uma trava na frente.
quando a pessoa toma choque, ela se estica. E isso aqui vai machucando a canela. A canela não tem gordura, é pele e em seguida o osso. O genuíno tem 2 buracos nas canelas, no osso das canelas, de tanta tortura que sofreu. Então, assim, tem muita gente que são canalhas que acusam ele de ser traidor. O genuíno não é um traidor, pelo contrário, é um cara respeitável, um cara que eu tenho o maior respeito por ele, porque eu sou testemunha do que ele passou na cadeia. Não vi as torturas porque ele estava lá no Araguaia, mas eu vi o estado em que ele estava quando ele chegou no presídio do DOPS lá em São Paulo, que eu estava lá uma das muitas vezes que eu passei por lá, eu encontrei com ele, e eu não conhecia ele, nós ficamos a noite inteira conversando como se fôssemos velhos amigos, porque é uma figura fascinante, é um cara extremamente correto, extremamente leal, e é um cara que a gente tem que respeitar. E se você olha, né, o que houve no processo do PT, quando ele foi caçado e tudo mais, as pessoas olhavam para ele, né, é tudo ladrão, né, e agora você está vendo que foi uma grande farsa montada contra o PT, e o Genuíno foi lá absolutamente correto, segurou o rojão e não traiu. Poderia ser um canalha igual o Palocci. O Palocci é um canalha, né, um rato, né, mas ele simplesmente manteve a dignidade como sempre manteve. Essa é a minha opinião. Quem não gosta, eu não posso fazer nada. Inclusive, aproveitando aí o ensejo, qualquer hora aí, dá aquela relembrada no amigo genuíno, fala, e aí, Genu, vamos ali trocar uma ideia ali no Barba com a gente, um pessoalzinho bacana ali, pode gente ser. de valor e tal. Seria uma honra maravilhosa conversar com o Zé Genuíno, eu sou fã do Zé Genuíno também de muito tempo. Aliás, quero dizer o seguinte, até eu falo isso muito com o Magrão, cara, e que fique bem claro, eu quero reforçar isso aqui. Por menor que eu seja como canal e como representação, as minhas críticas ao PT sempre são críticas à esquerda. A crítica do PT não fez autocrítica, a crítica do PT roubou. Isso é bobagem, isso é coisa de direitista fazer. As minhas críticas são institucionais ao PT e à forma que foi conduzido em relação ao trabalhador e ao que o Escrivão explicou para nós aqui do nascimento do partido, essa teórica, e que eu vou usar essa palavra meio mal colocada, mas só para a gente entender, essa traição muito bem colocada, não estou colocando o PT como traidor no sentido pleno da palavra, mas é que a gente espera do PT o que a gente realmente considera no PT, né? Que é a representação que ele tem, né? Que mesmo com todos os problemas que o partido teve, conseguir ter 47 milhões de votos numa eleição, por exemplo. Mesmo para quem é marxista-leninista e sabe que isso aí é bosta nenhuma em relação a onde a gente quer chegar, mas eu acho que isso mostra a força do partido enquanto instituição. Então, só isso. As críticas ao PT aqui no meu canal nunca são críticas cretinas de direita. Eu falo isso muito no Magrão, porque gosto muito dele, sei que ele está lá dentro do partido, na cidade dele, e as críticas são nesse sentido, mas a gente tem que reconhecer todo o valor que o PT tem enquanto partido político e poderia voltar um pouco mais realmente para a criação de teoria nas suas bases. Tá? Isso eu estou falando como leninista também. Tá? Então é só isso aí. E vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Barba, deixa eu só falar um negócio. Hoje a gente só tem uma, assim, que a gente pode afirmar, a gente só tem... Rogério Matucci, um beijo no seu coração e muito obrigado por falar isso aí, tá? É um presente, é uma medalha alguém falar isso, mais um cara importante como você, tá, cara? Muito obrigado. O presente de quem? Quem é o presente aí? Só para eu entender. Estou perdendo alguma coisa. Isso aí que tá na tela que o Matucci tá dizendo aí. Seu canal é gigante, Barba. As pessoas que ainda não perceberam o presente que recebem dele ainda vão perceber. Tomara que seja, que isso aconteça bastante, porque a minha intenção aqui é conseguir trazer os Ivan, trazer os Rony, trazer o Zé Genuíno, trazer os Igor Fuser, e essas galeras podem abrir nossas cabeças, nos ensinar, e a gente pode conseguir promover uma esquerda principalmente ampla, né? Ampla no sentido do entendimento. Tá?
do conhecimento. Maria Aparecida Rosa, não entra na do Barba, que isso aí é um sacana muito grande. Queria dizer que eu vou para Disney esse final do ano, é do cacete, viu? Eu sou um ateu comunista e, portanto, Natal para mim não tem nenhuma coisa significante. Eu estou por aqui. O Faza foi com o Zé Dirceu que ela fez, tá? Como é que é? Que o Fabrício, aqui, nosso amigo aqui do canal Te Vejo em 2050, perguntou se foi com o Genuíno que a Rosa Weber usou lá o domínio do fato. Não, foi contra o Zé Dirceu que ela usou. Foi. O Genuíno é uma figura tão incrível que o Joaquim Barbosa fez longos elogios a ele, dizendo o seguinte, mas eu vou ter que lhe condenar. Ou seja, ele tinha a obrigação de condenar, mesmo não tendo nenhuma prova e mesmo respeitando a história passada dele. Então, assim, é muito, muito doido isso, né? Como os caras são imorais mesmo, né? Bom, mas hoje a gente tem, assim, verdadeiramente, só tem dois partidos que são partidos, né? Você tem o PCdoB e o PT. Você não tem nenhum outro que seja partido, é aglomerado eleitoral. E o PT, em alguns lugares, se você olhar, acaba se comportando como um aglomerado eleitoral. E aí perde a identidade e dá a merda que dá, né? Que a gente vai vendo, né? Mas o resto, os partidos da direita, o próprio PDT se descaracterizou e hoje é qualquer coisa, né? Sim, então, a gente tem que lembrar sempre disso. Claro, claro. E eu acho que a gente só lembra disso se a gente não perder o contato, né, cara? Que é tipo, falar sobre política, apontar os problemas do partido, apontar os problemas teóricos, porque eu acho que a praxis, ela só é praxis quando ela está conjugada entre ação e teoria, de fato. A definição de praxis é isso. A gente precisa ficar lembrando. Se você só teorizar muito bem e não praticar, não resolve nada, e a ação sem a teoria também é loucura, né? Então, o Barba, a gente poderia fazer uma outra live aí para a gente conversar sobre isso, porque esse quadro partidário, se você vê, né, você tem uma história que você tem que respeitar. A história fala por si. A gente podia ver depois, assim, o que é caminho para uma atuação partidária, tá? Que aí você pode falar à luz do leninismo, à luz de uma ação revolucionária. Excelente. Até inclusive, gente, nós vamos partindo para o final aqui, porque sou um pai de família, tenho 2 bebês aqui que precisam da minha presença. O Ivan precisa também ir lá fazer, ele tem que polir aquela Glock dele ali, aquelas Kalashnikov que ele guardou, para guardar, falar, então ele precisa de. Ele fica meia hora, 1 hora sem estar perto delas, ele começa a ficar com comichão e tal. Né? Então, gente, vamos partindo para o final. Eu prometo que a gente vai combinar, eu e o Ivan, aqui no próximo dia mais breve possível, que ele puder, claro. Sempre na possibilidade do Ivan. Eu adorei esse cara. E fico muito feliz de poder ter encontrado os Ivan da vida, dentre outros aí. Então, eu queria que o Ivan se despedisse agora, para a gente ir terminando e já se comprometer para uma próxima mais breve possível. Mete pau aí, Ivan. Eu vou falar uma coisa que é assim, eu não tenho saído, não tenho feito nada por causa da pandemia. Então, se não for no Magrão, eu estou na beira aí para fazer em outro lugar. Então, uma fala, eu me sinto obrigado a fazer isso que eu faço, né, de falar, de discutir, de colocar, principalmente essa coisa da denúncia, né, de quem são as pessoas, do caráter das coisas, porque eu acho que é uma obrigação minha como político, como revolucionário. Eu não sou ex-militante, eu sou militante. Então, ex é aquele que deixou de ser. O meu pai dizia, ninguém deixa de ser o que nunca foi. Então, assim, eu continuo militante, não sou nem de esquerda, sou de extrema esquerda, para me diferenciar do que aparentemente é a esquerda hoje, e eu tenho essa obrigação, tá? Eu faço em tom de brincadeira, mas não é brincadeira, eu digo que eu não morri em ação armada, não morri na tortura, em combate, não morri na tortura. Não vou dar
moleza para um vírus me pegar e me matar. Então, eu me cuido muito bem para não ter. Então, quase não saio para poder me preservar. Tá? Então, eu estou por aqui, se precisar, me convida, eu topo conversar, porque eu sinto que é uma obrigação minha. Tá? Eu queria dizer que foi assim, muito gostoso conversar com vocês, e não é o Barba me interrompendo, mas as perguntas que vocês falaram, né, também são extremamente importantes. Esse diálogo com o Barba ou com vocês é o que é importante. Tá? E eu estou muito satisfeito de ter conversado com vocês e passar o pouco que eu sei, que se fez a diferença para vocês, ótimo. Tá? Porque para mim foi muito gostoso estar aqui com vocês. Tá bom? Brigadão, boa noite a todas e todos, e a luta continua. Cara, faz toda a diferença o tempo inteiro, né? Modéstia sua, você é fantástico, o seu conteúdo é fantástico, sua pessoa é fantástica, sua história enquanto material, ela é maravilhosa, então eu que agradeço muito mesmo de ter te conhecido e ter você agora aqui no meu círculo de amizade mesmo, que é mesmo, tendo te conhecido há pouco tempo, é assim que eu te sinto, cara, um amigo e tal, e eu agradeço muito por essa moral, por essa humildade sua de estar aqui, humildemente aqui no meu canalzinho, tá? Então, muito obrigado mesmo, Ivan, do fundo do coração. Espero que a gente possa estar muitas vezes juntos. Galera do chat, muito obrigado. Não faz sentido isso aqui sem vocês, né? Falar um nome ou outro aqui, às vezes é até injusto, mas todas as pessoas do chat, como a Grazi, que está sempre dando muita força no canal, a Marina Ruth, o Rogério Matucci, que outro dia estava fazendo uma cobertura num protesto em São Paulo, ao vivo lá e tal. Isso é coisa que vale muito, isso tem muito valor, e essas pessoas estarem com a gente aqui é impagável, né? Então, cada um de vocês que estiveram aqui, continuem no canal. Agora, esse final de ano está acabando, algumas obrigações que eu tenho. Então, eu quero dar mais atenção pro meu canal, realmente, a partir de agora. Vou começar a produzir mais coisas, além de falar com o Ivan e o Rony e tal. Produzir coisas de conteúdo mesmo pro canal. Então, espero que vocês continuem comigo, né? Ajudando o canal no que for possível. Vocês só editarem aqui já é maravilhoso. Então, gente, ó, valeu, brigadão. Logo, logo eu já anuncio outro encontro com o Ivan aqui. Então, se cuidem, muito cuidado, usem máscara. Fiquem por aí que a gente precisa de vocês. E a gente vai aprender muito junto aqui nesse canal ainda, todos nós, beleza? Então, boa noite aí, galera. Fiquem bem. Até breve. Beijo no coração de cada um aí, falou? Valeu!